Eu sou Maria Alice Gouveia Campesato, sou professora da rede pública do município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Quando eu era criança, sempre achei que seria professora. Várias coisas me passaram pela cabeça, assim, ser cientista, astrônoma e tudo mais. Mas lá pelas tantas, quando eu cheguei no ensino médio, tinha que optar. Eu nunca me vi sentada no escritório, por exemplo, datilografando. Naquela época se usava máquina de escrever, né? E nunca me imaginei assim, fechada num ambiente e fazer, sempre ter uma rotina, né? Todos os dias fazer a mesma coisa. E aí eu optei pelo magistério. Tem professores que eu lembro até hoje, assim, né? Professora de primeiro ano, de terceiro ano, assim, lá dos anos iniciais. Tive muitos professores bons, assim. Tive uns muito ruins também, né? Mas eu acho que os bons contaram mais. Comecei a dar aula muito cedo, assim, tinha 17 anos quando comecei a dar aula, terminei magistério e tal. Logo em seguida entrei na faculdade, fiz História, licenciatura em História, terminei a História, fiz especialização em História do Brasil. E aí passou o tempo, enfim, acabei estudando inglês, me apaixonei pela língua, aí resolvi fazer outra licenciatura, fiz letras, e aí me apaixonei por literatura. E, enfim, uma coisa vai levando a outra, né? Acabo de concluir mestrado em gestão educacional, enfim, agora estou no doutorado em educação. Na verdade, é uma vida inteira ligada, de certa forma, à educação, né? Não só em questões teóricas, não é, de aperfeiçoamento do pensamento, de produção de pensamento, mas na vida prática também, especialmente na periferia, né? A gente tem muitos alunos, em função de projetos, assim, muitos alunos que estavam em caminhos, digamos assim, complicados. A gente conseguiu, não resgatar, eu não gosto dessa palavra, mas a gente conseguiu trazer, digamos assim, para outras possibilidades, né? Então a escola tem esse potencial de apresentar o mundo, né? E um mundo que é vasto e é complexo e é maior do que isso aqui, né? Do que qualquer realidade pequena, digamos assim, né? Percebi que os alunos retiravam livros e tal, mas não tinham o hábito da leitura, de pegar um livro e terminar. A maioria deles dizia que gostava de olhar as imagens, a capa, lia as primeiras páginas e desistia da leitura. Aí eu percebi que aí tinha um potencial, um desafio bem grande de fazer com que eles se interessassem pela leitura e entrassem naquela viagem de ler. Eu comprei uma mala, trouxe um monte de livros do meu acervo pessoal, inclusive, coloquei um monte de livros dentro da mala, livros assim que tinham contos ou histórias curtas, para que esses textos pudessem ser lidos num período. Naquela época a gente trabalhava por período ainda. E aí, então eu coloquei isso na mala e criei o slogan assim, viagens literárias, escolha um livro, embarque nessa aventura você também. Né, para chamar, assim. Só que antes de anunciar o projeto, enfim, eu subi com a mala, né, vim com a mala para a sala de aula e os alunos perguntando se eu ia viajar, o que eu ia fazer e tal, e eu não disse nada. Quando chegou no final da aula, dei a aula, aquela coisa toda, quando chegou no final, eu disse, vocês querem saber o que tem dentro da mala? E eles, numa curiosidade, assim, sapato, roupa, perfume, enfim, menos livro, claro, né? Aí eu abri a mala. Quando eu abri a mala e eles viram o livro, foi uma decepção para eles, né? Livro, né? Mas aí o que aconteceu? Eu continuei trazendo a mala, eu abria e à medida que eles iam terminando atividades, eles iam lá e retiravam o livro. Em determinado momento, no início, eu coloquei a mala e disse assim, agora esse tempo é de leitura, então vocês vão escolher o livro que vocês quiserem, vão sentar e vão ler. Nos primeiros encontros, assim, das primeiras vezes, eles chegavam na sala, abriam a mala, mexiam, manuseavam, pegavam o livro, em segundos depois eles devolviam e trocavam. Então era um movimento muito grande.
Mas com o passar do tempo, eles começaram a sentar, escolher com mais calma os livros, pelo título, a capa, ou folheavam, enfim, achavam algo interessante ali, começavam a ler, sentar e ler, e aí começaram a trocar informações. Tu já leu esse é tribom e tal, e começaram a trocar isso. E aí eu vi que eles desenvolveram, criaram esse hábito que eles não tinham de leitura. Quando a gente trabalha especialmente com pessoas e com formação de pessoas, que é o caso do professor, não tem como tu descrever a sensação, porque são pequenas coisas que tu percebe até no convívio entre eles, ou no fato, no ano seguinte, por exemplo, eu lembro de um grupo de alunos se reunirem para trabalhar contação de história com os pequenos, por exemplo. Então são coisas assim que tu percebe, a forma de olhar, a sensibilidade, não é só a questão do aprendizado em si, deles escreverem melhor, né? Porque a gente sabe que quem lê bem escreve bem, deles melhorarem nessa questão do prazer, do hábito, mas isso de ampliarem o horizonte, a percepção sobre o mundo e sobre o outro que está ali do lado, né? Então isso é uma coisa bem bacana. Eu acho que a gente coloca algumas coisas ali que eles vão levar para a vida, né? Não só para a vida acadêmica, mas para a vida cotidiana deles, né? Eu acho que eu tenho, ao mesmo tempo, eu tenho uma noção bem relativa assim, sobre a realidade do mundo, ou as realidades do mundo, eu também, por outro lado, não tenho muita noção da realidade. Ou seja, eu crio coisas, invento coisas, e eu nunca penso assim nos problemas antes de criar. Então, por exemplo, mas se a gente fizer de noite, os alunos não vão vir. Eu nunca penso nisso, né? Eu penso até depois, claro, corre-se o risco, mas se a gente não arriscar, não vai conseguir nunca, né? Então eu acho que é isso, porque como não é aquele trabalho burocrático lá, que eu não quis fazer na opção de fazer secretariado ao magistério, não é? E é isso, porque o trabalho burocrático ele termina em si, e o trabalho com pessoas não, porque tudo, de uma ação, tu potencializa várias, né? Então surgem muitas possibilidades de trabalho. E aí tu vai criando e as ideias vão vindo e tu vai fazendo sem ter muito aquele medo. Será que vai dar certo? Bom, se não der, a gente tentou. Não é? Mal não vai fazer. Tu propor uma atividade legal, um planejamento, um projeto pedagógico interessante, alguma coisa assim. O máximo que pode acontecer é não dar certo, é os alunos não gostarem. Aí tu vai lá e muda, propõe uma outra coisa. Não é? A gente não pode desistir, né? Porque, claro, sempre vai ter problema, sempre vai ter alguma coisa que não vai dar certo e tal, e aí tu vai aperfeiçoando, não é?